Bem-vindos a Vecmoon. Eu sou o Danilo e na aula de hoje eu pretendo abordar um assunto que tem enorme relevância internacional, que é a questão da Península Coreana. E para tratar sobre a Península Coreana, eu vou abordar dois temas relacionados a ela. O primeiro é a questão da reunificação e o segundo é a questão da desnuclearização da península. Vamos lá? A Península Coreana, no início do século XX, era composta por apenas um país, a Coreia, sob forte influência japonesa. A região era, e ainda é, muito cobiçada por países como a China, o Japão, os Estados Unidos e a Rússia. Porém, nas conferências ocorridas no final da Segunda Guerra, que já estavam preparando o ambiente da Guerra Fria que viria a se instalar, mais especificamente na Conferência de Potsdam, a Coreia vai ser dividida de acordo com o Paralelo 38. Dessa maneira, a Península Coreana passa a ser composta por dois países, de um lado a Coreia do Norte, sob influência soviética, e de outro a Coreia do Sul, sob influência americana. A Guerra Fria ela foi marcada por conflitos locais que envolviam indiretamente as grandes potências, e a Guerra da Coreia é um exemplo disso. Sob o pretexto de violação do Paralelo 38, em 1950, o Norte vai invadir o Sul e vai dar início à Guerra da Coreia. As resoluções 82 e 83 do Conselho de Segurança da ONU repudiam a invasão norte-coreana e autorizam o envio de tropas ocidentais em defesa da Coreia do Sul, o que faz com que a China adentre ao conflito ao lado dos norte-coreanos. A guerra então se estende de 1950 a 1953, quando é assinado um armistício. Fica evidente assim que o conflito na Península Coreana é apenas um reflexo do mundo bipolar da época. De um lado você tem a Coreia do Norte com o regime comunista e o apoio dos chineses, e de outro você tem a Coreia do Sul com o regime capitalista e o apoio ocidental. O encontro entre os presidentes Kim Jong-un e Moon Jae-in, em abril de 2018, é bastante simbólico. Primeiro, por expressar um movimento de diálogo entre os dois países, e segundo, porque é a primeira vez desde a Guerra da Coreia que um sul-coreano pisa o país ao norte. Vale lembrar que, tecnicamente, os países estão em guerra até hoje, já que foi assinado um armistício e não um acordo de paz. Um armistício significa apenas um cessar-fogo, ou seja, existe a possibilidade desse conflito continuar. Já um acordo de paz sela o fim do conflito. E para entendermos então a reunificação da península, nós precisamos pensar as propostas de ambos os lados. A primeira diferença entre os dois países é ideológica. Ao norte nós temos um regime comunista e ao sul um regime capitalista. Ao norte, nós temos um país governado por uma dinastia, a dinastia Kim, com poderio nuclear, porém isolada internacionalmente e que tem sofrido ultimamente com questões humanitárias. A própria diplomacia norte-coreana é ora divergente, ora convergente, o que dificulta as negociações. Mas, em tese, a proposta de reunificação norte-coreana é uma proposta federalista, com o objetivo de manter o regime político norte-coreano. Já ao sul, nós temos um país parceiro dos Estados Unidos e desenvolvido economicamente. A Coreia do Sul encabeçou diversos projetos de reunificação, como a Sunshine Policy, que rendeu até um prêmio Nobel ao presidente Kim Dae-jung, um presidente sul-coreano no ano de 2000. Os esforços sul-coreanos de reunificação e de reconciliação revelam uma proposta funcionalista. O que isso significa? Significa que a Coreia do Sul ela se baseia em trocas intercoreanas de modo a construir uma confiança mútua na península. Além do encontro com o presidente sul-coreano, Kim Jong-un se reuniu com o presidente americano Donald Trump em junho, o que se tornou um momento histórico. Os Estados Unidos sempre tomaram a Coreia do Norte como uma ameaça, tanto que o presidente Bush incluiu o país no eixo do mal, quando ele iniciou a sua campanha antiterrorismo lá para os anos 2000. A Coreia do Norte, por sua vez, tem um histórico de descumprimento de acordos, tanto é que ela abandonou o Tratado de Não Proliferação em 2003, abandonou o Grupo dos Seis em 2009, o qual era uma tentativa de conter o avanço nuclear norte-coreano, e muitas vezes a Coreia do Norte se utilizou de chantagens nucleares como meio diplomático. O encontro entre os presidentes é muito mais simbólico do que propositivo.
Ao final da reunião, os presidentes assinaram um documento que estabelecia principalmente 3 compromissos. O primeiro seria o estreitamento das relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o comprometimento com a desnuclearização da península e também a busca pela paz na Península Coreana. Vocês devem ter percebido que os títulos das partes anteriores do vídeo vieram acompanhados por um ponto de interrogação. E por que isso? Apesar dos encontros com a Coreia do Norte, o país apresenta um histórico diplomático flutuante, ora assinando acordos para depois deixá-los. Sendo assim, na questão da desnuclearização, novas estratégias devem ser adotadas, principalmente pelos Estados Unidos, de modo que eles constituam objetivos concretos e alcancem esses objetivos com sucesso. Quanto à reunificação, além do encontro de abril, houve em setembro um encontro entre os presidentes norte e sul-coreanos na capital norte-coreana, o que demonstra de fato uma reaproximação entre os países e uma abertura ao diálogo. Nesse encontro em setembro, o presidente norte-coreano se comprometeu a fechar a maior instalação nuclear do país, permitindo inclusive a presença de observadores internacionais. E além disso, nas Olimpíadas de Inverno de 2018, como nós mostramos na nossa segunda aula da VecMoon, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul competiram lado a lado, como uma Coreia unificada. Bom, galera, espero que a partir dessa aula vocês tenham conseguido compreender um pouco melhor o que está em pauta na Península Coreana, tanto em relação à reunificação das Coreias, como em relação à desnuclearização da península, que tem impactos não só regionais, mas mundiais, principalmente em relação à segurança internacional. Um forte abraço e até a próxima! Conferências do por conflitos. O quê? Oi? Kim Jong-un e Moon Jae-in. Kim Jong-un se reuniu em Lembre-se bem, mantenha os seus amigos por perto e os seus